Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria perguntar, as pontas dói ou não dói? Dói. Dói muito. Mas ela pode ser menos dolorida, sim. Existem várias formas de proteção. Sim. Hoje em dia no mercado a gente tem ponteiras de diferentes tipos. A gente tem dedeiras que podem igualar os tamanhos dos dedos. Tem várias larguras diferentes de sapatilha que vão se adequar melhor ao formato do seu pé, à sua característica. Tem gente que tem pé largo, pé estreito, tem o segundo dedo muito grande. Então existem alguns artifícios, alguns elementos que ajudam a deixar o pé mais preparado, além de uma técnica consistente de uma boa orientação. Mas sapatilha é uma coisa que ela precisa estar muito bem ajustada ao pé. Então incomoda, porque é uma coisa pouco também, comum dentro do que a gente faz no dia a dia, né? A gente não anda na ponta dos dedos, né? Então é algo que não faz parte da nossa motricidade normal. As indicadas para iniciantes são mais molinhas. Sim. Para que a aluna ela vá construindo sua própria força em cima de uma sapatilha que seja um pouco mais dura do que a de meia ponta, mas ainda é maleável, para que ela vá se encontrando, né, em relação a eixo, força, equilíbrio, alinhamento. A sapatilha dura demais é indicada para aqueles pés que são muito arqueados, né, que tem muita maleabilidade. E a gente chama de pé forte, mas na verdade ele é um pé mais fraco nesse sentido, porque ele é mole demais. Sim. E ele precisa fortalecer. O pé mais flexível precisa de mais fortalecimento. Isso. Aí tem uma série de exercícios também que podem ser feitos com bolinhas. Eu até vi no canal hoje que tem um exercício para os pés com bolinha. De liberação miofascial, né? Que é importante, de alongamento, de aquecimento. Trabalhar a musculatura intrínseca dos pés, que são aqueles músculos que ficam na planta dos pés, que tem origem e inserção no pé mesmo. Fortalecer eles é muito importante para o trabalho de ponta. Fazer exercícios de articulação dos dedos, de separar, de juntar os dedos, de pegar uma toalhinha, fazer gancho com o pé, sabe? De várias formas, até de automassagem, de usar a bolinha. Tudo isso é bem importante. Isso além dos exercícios tradicionais da técnica, Sim. Né? E eu consigo dançar com menos dor, né? Eu sempre tive muito problema das minhas unhas caírem. E aí até que eu cheguei numa marca bem feias que a gente vê, né? Até na internet viralizando, bem difíceis. Até que eu cheguei numa marca e num tipo de ponteira também, numa forma de proteger o pé, que nunca mais isso aconteceu. Então eu fiquei super feliz, porque todo ano eu perdia minha unha, eu ficava sem unha. E aí é bem complicado, né? Você fica convivendo com essa dor, né? Fora isso tem as bolhas, porque aquele atrito constante com a pele, né? Igual um sapato que você não está amaciado, que vai fazer calo, vai fazer bolha. O joanete, né? Que só coisa boa. Que para quem tem já predisposição a joanete, a técnica de ponta ela pode agravar. Muita gente acha que balé produz joanete, mas não é bem por aí. Eu não tenho joanete, né? E faço balé há muito tempo. Fora as questões que podem acontecer por acidente, os traumas, os entorces, né? As tendinites. E a gente tem que estar muito ligado em relação à maneira como o trabalho é realizado, porque às vezes é uma pisada que não está adequada, uma técnica que está sendo feita em cima de um corpo que não está organizado, que não está alinhado. Isso vai ajudar a evitar essas lesões, Isso. Né? E de manter a longevidade, né? Para que você dance por muito tempo. E tem aquela ansiedade, né? De quem entra no balé clássico para já entrar na sapatilha de ponta, já usar a sapatilha de ponta. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa preparação antes, que precisa, né? Existe uma formação em balé clássico que você precisa passar, são etapas, né? Que tem a ver com a progressão técnica, o desenvolvimento, não só físico, mas também emocional, cognitivo, né? Que uma bailarina, eu falo só bailarina porque só as meninas colocam ponta, né? Precisam passar. Muitas vezes as pessoas se prendem a uma idade que é considerada ideal para colocar a ponta. E a gente não deve se fixar somente nela. Várias crianças, ou às vezes até os próprios familiares, que chegam numa escola de balé ou chegam para o professor de balé e perguntam logo quando ela vai botar a ponta, antes mesmo dela começar a fazer o primeiro plié. E aí é complicado porque não é só a idade que está em jogo, né? Acho que todos nós somos seres únicos que passamos por uma fase, né, de um processo de desenvolvimento que também é único. E é preciso que isso seja levado em consideração. Como você está fisicamente, em relação à consciência corporal,
as questões de alinhamento, ao desenvolvimento técnico, ao desenvolvimento de força e também de flexibilidade, de mobilidade articular. Como você está emocionalmente, porque o balé tem a ver também com passar por várias etapas e saber lidar com dificuldades, com algumas pequenas frustrações também. Isso tem que ser levado em consideração, né, dentro desse conjunto de coisas, para que a gente possa entender que aquela menina está pronta para calçar a sapatilha. Então, teria uma idade, eu sei que é chato até rotular, né, uma idade, mas que menos que isso seria mais prejudicial, tá, nas pontas. De acordo com, assim, com alguns autores, algumas pessoas que são, né, que têm uma certa tradição, né, com o trabalho técnico do balé, recomendam que antes dos 10 anos não é indicado, né? Tem a ver com a questão da formação óssea, né, que é o desenvolvimento do osso, a passagem da cartilagem para o osso mesmo maduro. Isso tem que ser levado em consideração. A questão do próprio desenvolvimento do corpo nessa idade, a partir dos 10, 12 anos, a menina está passando pela puberdade, então tem uma série de transformações corporais, emocionais. E outros autores falam que entre 11 e 12 é considerado um período que pode ser bacana, né, pode ser indicado. Outros a partir dos 12, outros acabam não se fixando em idade nenhuma, porque isso tem a ver com a questão individual. E tem alguns autores que falam que no período de 9 anos aos 15 de idade é um período que é até grande, né? Vai depender de quando essa menina começou a fazer balé, quanto tempo de balé ela tem, qual a frequência de aula, sabe? Como é a questão comportamental dela nas aulas em relação à assiduidade, responsabilidade, ao saber lidar com as dificuldades que são inerentes à técnica em si. E aí não é uma equação exata. Então, é muito difícil você indicar alguém, porque é uma responsabilidade bastante grande, né? Sapatilha de ponta não é uma coisa linda somente, nem uma coisa como alguns consideram quase como um brinquedo, ou como um objeto que você vai calçar e vai brincar de dançar. É coisa muito séria. Mesmo que você não vire profissional, você precisa tratar disso com seriedade. Juliana, a gente estava falando da idade das crianças, né? De quando ela pode começar a usar ponta. Mas e aí, de repente, um adulto, né? Um adolescente já. Tem também, tipo, porque já é adulto ou um adolescente maior, já tem uma formação, né? De estrutura óssea, como você estava falando, mas tem também uma preparação, um tempo mínimo, digamos assim, para ele, o corpo está adaptado para as pontas? Tem, a gente vê muito esse fenômeno do balé adulto, né? Hoje em dia. E esse balé adulto, normalmente são mulheres, né, que procuram o balé como uma prática de exercício físico, até mesmo uma prática artística, uma realização de um sonho que não pôde se concretizar antes. E o perfil desse público, às vezes, é essa pessoa que não teve oportunidade de praticar balé, e às vezes é uma pessoa que fez balé quando criança, precisou parar por circunstâncias diversas e aí tem a oportunidade de voltar. Aí, primeiro de tudo, eu acho que tem que considerar qual é o objetivo dessa bailarina adulta. O que é que ela quer com o balé? É somente uma forma de exercício físico? Ela pretende ir para a cena? Ela pretende chegar a esse estágio da sapatilha de ponta? O que é que ela quer com isso? Então, o professor tem que ter essa sensibilidade e saber lidar com essas questões, né? Acho que gostam, né? Que às vezes tem, feito eu, que tem outra profissão, mas que não consegue deixar de dançar, né? Que às vezes eu danço quando criança, para e volta, mas também não é um corpo de uma bailarina profissional, né? Sim. Então, mas às vezes tem aquela vontade de ir para as pontas também. Aí varia, como você está falando, às vezes é uma pessoa que às vezes é de outro estilo, mas já dança, de repente está mais preparada, ou não, ou para a ponta não tem isso, assim, tem que fazer balé clássico, tem que fortalecer de acordo com o balé clássico para depois colocar as pontas. Seria interessante, porque a técnica de ponta tem a ver com a técnica de balé, né? É a continuidade de um trabalho, de uma formação, que tem a ver com um conteúdo programático específico, em que você vai progredindo aos poucos. E dançar com a ponta tem a ver com dançar balé bem na meia ponta, previamente, para que você se sinta preparada no caso, fortalecida, consciente para calçar, fazer tudo isso com um novo calçado. Com uma superfície de contato bem menor, né? Então é muito mais desafiador. E essa bailarina adulta que quer calçar a ponta, além de saber, né, desse desejo, ela precisa ter uma rotina de aulas minimamente acessível para chegar a esse ponto. Existem autores que falam que é preciso que existam 3 ou 4 anos
prévios de prática de balé, isso numa formação regular, né? Quando a pessoa entra quando criança, com pelo menos 2 a 3 vezes por semana, né? E que isso seja seguido à risca, de treinamento técnico, de preparação, de progressão nos níveis, né? Nos graus específicos do balé, para que você venha a usar a ponta. E aí um outro autor fala que se você faz essa prática diária, que hoje em dia é bem pouco comum, diante de tantas demandas na escola, inglês, natação e etc., você em 2 anos é possível colocar a ponta. A bailarina adulta ela não vai ter essa disponibilidade esse tempo todo. E as que chegam nesse nível de colocar a ponta na bailarina adulta, mas respeitando aquela fase em que ela passa um tempo como iniciante, mas aí já se prevê um nível além, né, da iniciação, em que ela já é iniciada. Eu acho até assim que tem uma ansiedade, né? Sim. Quem tem vontade de usar ponta primeiro, né? Como você falou isso, tanto criança como adolescente ou adulto, mas assim, vai muito da pessoa também, né? Dela se sentir preparada. Você falou 4 anos, aí tem gente que pode até desanimar, né? Que é muito tempo, mas quando você acaba entrando no balé e vai fazendo as aulas, né? E vai vendo, você mesmo nota que seu corpo não está preparado para isso, né? Você e o professor, eu acho que talvez independente da idade, tenha isso. É um repertório muito grande de exercícios, de movimentos, de poses, de dinâmicas. Dos giros, da pirueta, de equilíbrio. Tudo tem porque se você não se consegue equilibrar na meia ponta, né? Na ponta, mais difícil ainda. E Juliana queria também explicar aqui, porque eu convidei Juliana, né? Que ela é pesquisadora, professora, bailarina, um monte de coisa. E teve um livro também que você lançou sobre as pontas dos pés, né? E aí eu queria primeiro que tu falasse desde quando você dança, essa tua relação com a dança. Começa daí. Eu comecei a dançar, não foi com balé, mas foi com dança popular. Eu fiz parte daquelas turmas de crianças do Balé Popular do Recife. Minha mãe dançou no Balé Brasílica, dançou no Maracatu Nação Pernambuco. Sempre teve muita relação com dança, fez aula de balé, fez aula de dança moderna. Não chegou a se profissionalizar, mas ela sempre dançou a vida inteira e ela é treinadora de ginástica rítmica. E aí eu comecei minha vida na dança, meio que atravessada na ginástica. Ginástica rítmica, né? Eu fiz ginástica artística e depois fiz rítmica, continuei mais tempo na rítmica. Teve um período que eu fiz as duas e vim bater no balé por causa da ginástica. Porque eu cheguei a treinar bastante, eu treinava em mais de um lugar, já representei o estado em competições nacionais. E aí foi começando a ficar sério, né? Ao ponto até de você sonhar em ser atleta, de ir para uma Olimpíada, que isso é muito difícil, mas eu cheguei até a ir para campeonatos nacionais e via que as principais equipes, os campeãs, treinavam muito, mas que também faziam aulas de balé. E minha mãe sempre insistiu muito para eu fazer balé, né? Eu fiz dança popular há um tempo, gostava, até que eu fiquei só na ginástica um período, ela queria que eu fosse para o balé e eu nunca me interessei muito pelo balé. A visão que eu tinha de fora, achava lindo os espetáculos, gostava e tal, me interessava, mas a impressão que eu tinha é que as aulas de balé eram muito paradonas. Isso porque eu vivia de ponta cabeça, pendurada nas coisas, subindo nas paredes. Então, que no começo tem que ter, isso aí é verdade, né? Para aquisição de uma consciência, é preciso o movimento... É meio repetitivo. É muito decomposto, né? É mais lento, mas tem seu valor também. Não, tem seu valor, mas a gente pode falar, né? Comparando com na minha visão de ginasta, eu achava aquilo paradão. Comparando com outras modalidades, de repente quem veio do jazz, de uma dança moderna, de uma dança popular também, né? Que tem muita explosão, né? Aí o começo do clássico, ele precisa de mais concentração, né? Porque tem essa perfeição do movimento, né? Às vezes, talvez, quem tem a flexibilidade consiga botar a perna lá em cima, mas quando vai se alinhar todinha no balé clássico já não é tão, né? Porque tem que ter outras coisas envolvidas, toda uma simetria, né? Um eixo, né? Uma transferência de peso, é tudo muito pensado, é muito maduro a técnica de balé. Então, né? ele, até como você falou, né? Que até para as pontas precisa desse tempo, porque seu corpo tem que, né? Se adaptar primeiro. Então, aí, para esse comecinho do balé, até você chegar e começar a dançar, é um pouco, talvez, mais longo comparado com outras modalidades. Por exemplo, nessas grandes escolas, né, Bolshoi, a escola francesa, a italiana, existe um tempo de formação até que você vire profissional, que é cerca de 8 anos.
Então, assim, são duas graduações, né? E aí É uma dedicação a mais que o clássico requer, né? E a meu ver, assim, eu não me interessava, não para fazer aula. Talvez eu gostasse, eu me fantasiava de bailarina, eu gostava, mas daí até chegar a fazer não era... Isso você tem quantos anos, mais ou menos? Minha mãe passou uma boa parte da minha infância falando no balé, né? E eu não sei exatamente quando ela começou, mas até que ela entendeu que eu disse, não quero fazer. E aí teve uma hora que eu comecei a pedir porque eu sentia essa necessidade. Eu já tinha 11 anos. Aí no ano que eu completei 12, né, eu pedi para ela para me matricular numa escola de balé, e ela me trouxe aqui no estúdio de danças. É até bem bom estar fazendo essa entrevista aqui, que é a minha casa, né? Mas eu estou muito mais, né, mergulhada no clássico, né? No balé, na dança contemporânea. De vez em quando eu volto pro popular, mas... É bom misturar tudo um pouquinho, né? E a gente se descobre, porque eu dizia que jamais faria balé, mas paguei minha língua, né? Falando também na sua formação acadêmica, você fez educação física. Fiz educação. Também um mestrado Em saúde da criança e do adolescente. Eu consegui fazer uma ponte, levei o balé para essa área, fiz um projeto que foi aceito e aí eu pude discutir sobre aquilo que é a minha praia, mas com o olhar da saúde também. E como resultado foi esse livro sobre as pontas dos pés, né? Não foi só ele o resultado da minha pesquisa, né? Foi uma coisa bem grande e o livro é praticamente a minha revisão de literatura, toda a parte teórica que eu precisei para situar, né, o leitor nesse universo do balé, já que eu estava numa pós em saúde, então eu precisei falar um pouco sobre o que é balé, quais são os seus princípios, como funciona, o seu histórico, como vieram as pontas, e aí a partir daí eu fui discutindo uma série de coisas. E aí eu dei, para fazer o livro, eu peguei minha revisão, atualizei algumas referências, mudei alguma coisa, organizei para ficar com essa cara de livro e transformei no livro. E aí, assim, já que a gente está falando sobre as pontas, né, que é o tema do seu livro, a ideia de falar especificamente das pontas partiu de onde? Da minha vivência profissional, porque todo ano, em todo momento que eu estou, seja no começo do ano letivo, durante, no final, sempre existe essa pergunta, né, das minhas alunas. Quando eu vou usar a ponta, né? Ano que vem eu já vou usar, você já vai dizer no final do ano, elas ficam muito com essa ansiedade, né? E aí eu comecei a pensar em estudar sobre isso, até para eu poder me fazer entender diante dessas meninas e desses familiares que estão sempre com essa ansiedade, né? E até me fortalecer mesmo no discurso, baseado em evidências científicas, para poder ser convincente. Explicar, né? Isso, e estabelecer essa relação de parceria com as famílias, com as crianças, que eu acho que é importante. Não é, não é um simples achismo, tem todo um fundamento, né? Do que é que você deve fazer e assegurar principalmente a saúde dessas praticantes, para que elas não se lesionem no futuro, nem física nem emocionalmente. Esse emocionalmente eu queria que tu explicasse, você falou até no começo da entrevista também que tem que estar bem, né? Seria o que? Essa frustração de não conseguir usar as pontas ou de quando de repente a pessoa está na meia ponta, é de um jeito, aí não consegue se adaptar, é isso? É de saber lidar com as dificuldades mesmo que são próprias da técnica. O balé é muito difícil. É muito difícil, porque você precisa organizar seu corpo dentro de uma determinada posição, se mover de determinada forma. Às vezes a perna está fazendo um movimento muito ágil e o braço tem que ter uma delicadeza. Você precisa interpretar, você precisa ter musicalidade, até lidar com os imprevistos para poder reprogramar a sua atividade motora. Muitas coisas. Muita coisa que está em jogo, é muito difícil. E por ser difícil, tem essa frustração de não conseguir, às vezes, ir tão rápido quanto o medo de não chegar lá, Sim. ou às vezes de se comparar a outra pessoa, ou não conseguir botar a ponta dentro daquela projeção que foi feita em cima de você, seja de você mesmo, ou de um familiar, ou de um professor até, e não saber lidar com isso e se frustrar. Entender que não é sobre se comparar com outras pessoas. Eu acho que os modelos existem para a gente se inspirar neles, mas assim, é a gente se comparar dia a dia com nós mesmos. Assim, o que eu sou capaz de fazer hoje que eu não era capaz de fazer ontem. Antes de finalizar só, eu queria agradecer ao Estúdio de Danças, onde a gente está gravando aqui nessa sala. É uma escola de dança, tradicional aqui no Recife, tem mais de 40 anos, né, Juliana? Sim. E Juliana, muito obrigada também por ter topado conversar com a gente sobre as pontas. Eu que agradeço, foi ótimo.